Olá, meus amores, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Aqui quem vos fala é a Joyce. Hoje eu tô um pouquinho melhor, graças a Deus, né? Fiquei aí um bom tempo ausente. Quem me acompanha no Instagram viu que eu fiz algumas postagens ali, que eu peguei uma gripe muito forte, mas estou melhor, melhorando, né? Ainda não tô 100% recuperada, mas eu tô bem melhor. E o meu olfato finalmente voltou, né? Porque acabou a gripe, começou uma sinusite pavorosa e quem tem sinusite sabe como é, como o olfato fica. Então, agora que meu olfato voltou, e aí eu consigo fazer as resenhas para vocês. E hoje eu vou falar sobre um perfume, né, da Casa Coven 1692, que é o Salem. Então, esse perfume aqui muito bonito, a apresentação, né, impecável. Quem conhece os perfumes da Casa Coven sabe como a Dani, que a Dani é a criadora das fragrâncias, né, é a dona da loja e a criadora das fragrâncias. Então, quem já conhece os perfumes da Casa Coven sabe a qualidade e o capricho que a Dani tem na apresentação das fragrâncias e na elaboração dos perfumes, porque ela usa matérias-primas muito boas, então são perfumes excelentes, com um custo-benefício ótimo. Então, são perfumes com um custo muito baixo para nós consumidores e oferecem uma qualidade muito boa. E eu vou fazer também um comparativo, né, com o Hypnotique Poison da Dior, para vocês verem aí as semelhanças e diferenças que eles têm entre si, tá? Então, eu já tô aqui com o meu Hypnotique Poison da Dior para fazer a comparação para vocês. Então, vamos lá. Salem é uma cidade de Massachusetts que fica lá nos Estados Unidos e ela é uma cidade bem antiga, bastante antiga, porque Salem já existia na época que os Estados Unidos ainda era uma colônia britânica. E então isso já tem muito tempo e na época, né, no ano de 1692, que foi quando ocorreram os fatos, tinha aquela mistura meio feudal. Não sei se vocês conseguem entender o ponto que eu tô querendo chegar. Por quê? Ao mesmo tempo que a cidade estava evoluindo e tinha as questões, né, evolutivas, tal, tinha o comércio, era uma cidade considerada grande, enfim, ela tinha também aquela parte bastante interiorana, né, bastante trabalho rural, aquela coisa bem rural. E as pessoas eram um pouco ainda ignorantes mesmo do ponto de vista de conhecimento, as pessoas tinham crendices muito arraigadas a essa questão um pouco mais ignorante, tinham crenças um pouco mais fortes nas coisas, então eles eram muito supersticiosos, né? Vamos dizer assim. Por conta dessa questão da ignorância, as pessoas eram muito supersticiosas e tinha, né, um reverendo lá na cidade de Salem, que era o Samuel Parris, que ele era bastante influente lá, a família dele, né, era bastante influente na cidade de Salem em 1692. E o que aconteceu? Ele tinha uma filha de 9 anos e a menina começou a ter alucinações, vamos dizer assim, ela começou a ter alucinações, ela se contorcia, reclamava, falava que tinha um monte de insetos mordendo ela, e ela começou a parecer que estava possuída, né? A maneira como os sintomas se manifestavam nela dava a impressão que ela estava possuída. E aí o pai, naquele desespero de tentar descobrir, ficavam questionando a menina o que tinha acontecido e a menina atribuiu a 3 pessoas os sintomas que ela estava sentindo. Então, a uma das empregadas da casa desse reverendo, a uma mendiga e a uma idosa, uma senhora já de idade. Então, o que aconteceu? Outras crianças começaram a apresentar os mesmos sintomas que a filha do Samuel. Então, outras crianças pequenas, de 4, 5, enfim, e geralmente meninas, né? Porque pelo que eu vi, né, nos conteúdos históricos, eram majoritariamente meninas. Elas tinham sintomas parecidos, pareciam que elas estavam possuídas por alguma coisa, e aí elas atribuíam a outras pessoas o que elas estavam sentindo, mas eu, né, isso sou eu que estou dizendo, eu associo isso à alucinação. Elas estavam alucinando, tá?
E por conta da época, por conta das crendices, era uma cidade muito religiosa, né, muito conectada à religião, então eles começaram a culpabilizar essas mulheres que estavam sendo apontadas pelas crianças como as culpadas pelo que elas estavam sentindo. Então se tornou um surto coletivo. Começou a virar um surto coletivo e foi aí que começou a Inquisição das Bruxas de 1692. Então eles começaram a condenar uma quantidade gigantesca de pessoas. Então, assim, não foram só mulheres, né? Porque quando a gente vê a Inquisição das Bruxas, a gente associa só a mulheres, mas não, foram homens também, inclusive membros da igreja foram mortos, da igreja deles foram mortos, que foram condenados por fazerem práticas com o demônio. Então, olha o absurdo, inclusive pessoas da igreja deles foram também condenadas. Então, assim, qualquer mulher que tivesse algum diferencial, se ela cultivasse plantas, se ela fizesse chás, aqueles chás, por exemplo, que curasse, né, chá de hortelã para ajudar para gripe, por exemplo, já era considerada bruxa e já ia para o tribunal. E assim, eles não tinham um critério, né, eles não tinham uma regra, era qualquer umas coisas muito esdrúxulas que eles consideravam como bruxaria. Então eles jogavam, por exemplo, a pessoa na água, se a pessoa boiasse, é bruxa, então, vão matar. Era umas coisas absurdas desse tipo que aconteceram durante a Inquisição das Bruxas. Então assim, muitas pessoas inocentes foram assassinadas. Então, se eu não me engano, foram mais ou menos 20 pessoas, né? De 200 foram 20. Só que aí, né, descobriram a própria igreja, né, de outros lugares, descobriu o que estava acontecendo e aí eles mandaram parar. Eles falaram: olha, para, porque é melhor, sei lá, 10 mulheres que sejam bruxas de verdade, que sejam, não sejam punidas, vamos dizer assim, do que uma pessoa inocente morrer. E aí eles pararam com esse surto coletivo, mas ele durou praticamente um ano de caos e desespero, né? Pensa no pânico dessas pessoas e o medo que elas sentiram, porque as pessoas acabavam confessando que eram pactuadas com o demônio diante de tanta tortura. Então eles meio que forçavam as pessoas a mentir, e as pessoas naquele desespero de dor e pânico, elas acabavam falando uma coisa que elas nunca tinham feito. Então as pessoas falavam, porque elas acreditavam que falando elas iam ser libertas de alguma forma daquela tortura, daquele horror, e algumas, infelizmente, foram enforcadas, né? Que a punição, né, para alguns casos, foi a morte por enforcamento, o que é bastante cruel. A cidade, né, de Salem, anos depois, o Estado, tudo, eles pediram desculpa posteriormente às pessoas, né, por esse ato que foi tão escabroso, foi tão horroroso, mas foi um fato marcante. E a cidade existe até hoje com o nome de Salem, inclusive, né, uma coisa um pouco engraçada até, por conta da ironia, tem um templo satânico nessa cidade até hoje. Então, chega a ser irônico, né? Agora tem realmente, mas na época eram pessoas inocentes. E, assim, acham, né? Há uma suposição que, na verdade, o que essas menininhas, né, o que as crianças tiveram foi uma espécie de uma infecção pelo fungo do pão. Então, como o armazenamento naquela época era muito precário, enfim, provavelmente elas comeram pães contaminados por algum fungo e o fungo deu aqueles sintomas que elas estavam sentindo e aquelas alucinações, né? O que faz um pouco de sentido, já que alguns tipos de fungo realmente são alucinógenos. Então, enfim, né, partindo dessa história, né, trágica e ao mesmo tempo marcante, a Coven fez uma homenagem, né, para esse período, né, tão marcante da história, que foi o perfume Salem. E olha que bonita a arte, né?
como eu disse no começo do vídeo, a Dani sempre capricha na apresentação dos perfumes, então ela colocou aqui uma mariposa, que a mariposa é um símbolo que está muito conectado ao ocultismo, porque significa renascimento, né? Porque ela tem o mesmo ciclo da borboleta. Na verdade, a mariposa é a borboleta da noite, eu sempre falo isso, ela é a borboleta da noite. Então ela tem todo aquele ciclo de renascimento e o ocultismo também prega a mesma coisa. Então é como se fosse o renascimento através do conhecimento do oculto, né? Através daquele conhecimento você renasce e você enxerga coisas que você não enxergava antes. Então eu vou falar sobre a fragrância é inspirada no Hypnotique Poison da Dior, que é um perfume que foi criado em 1998 pela Annick Menardo, que é uma perfumista francesa que eu gosto muito, porque todo perfume que a Annick faz, eu amo, todos. Inclusive, ela é uma das criadoras do Lolita Olympica, e quem já me segue sabe o meu amor pela casa Lolita Olympica, né? Então, esse perfume, ele tem coco, ele tem amêndoas, ele tem flores brancas, né? Ele tem jasmim, ele tem tuberosa, ele tem pau rosa, ele tem, ele tem algumas notas que dá um tom amadeirado para ele tem notas frutais, como ameixa e damasco. Então, assim, ele é um perfume bem interessante, inclusive para a época que ele foi lançado, porque ele foi lançado em 1998. E em resenhas anteriores eu já comentei aqui com vocês que os anos 90 foi uma época mais fresh, né? Foi a época, por exemplo, que lançou o CK One. Então, assim, eram perfumes mais leves, aquela pegada mais clean, aquela pegada mais brisa do mar, sabe? Mais ar, né? Uma coisa mais ar, uma coisa mais leve. Foi a época que as pessoas usavam muita regata branca, por exemplo, e cabelo com gel, para dar aquela sensação de refrescância. Então, foi uma época que se usava muito perfume com notas, por exemplo, como calone, como melancia, como melão, como pepino, porque eram notas mais leves, eram notas aquáticas, notas mais fresh, mais clean. E assim, perfumes como a Lolita Olympica, como o Angel da Mugler e como o Hypnotique Poison, eles vão contra essa vertente, porque o Poison da Dior, que foi lançado nos anos 80, ele ainda segue a tendência oitentista da perfumaria que era a moda dos exageros, né? Os anos 80 era tudo exagerado. Então a moda, a maquiagem, a roupa, tudo era no exagero. Só que hoje em dia, né? Hoje em dia não, perdão. Nos anos 90, se passou essa coisa pesada e quiseram uma coisa mais leve. Então o Hypnotique, ele foi contra, né? Essa vertente fresh, essa vertente clean, e eles fizeram um perfume com uma pegada mais sedutora e mais misteriosa. Então é um perfume um pouco mais denso, um pouco mais pesado, um pouco mais noturno, um pouco mais invernal. Claro, dá para usar ele no calor? Sim, mas com parcimônia. Então não use exageradamente, porque ele pode dar uma sufocadinha, já que ele tem o coco e a amêndoa bastante intensa, tá? O Hypnotique Poison, eu testei ele, eu conheci ele um pouco tarde, conheci ele em 2009, mais ou menos. Tava, né, lá com meu marido, na época ele era meu namorado e ele queria me presentear, me dar um presente de Natal. A gente entrou numa loja e ele falou: olha, escolhe um perfume. E aí eu falei mais ou menos ali para a vendedora os perfumes o tipo de perfume que eu gostava. Ainda não tinha muito contato com perfume importado. Foi nessa época mais ou menos que eu comecei a ter mais contato com perfume importado, porque eu tinha aquela visão que perfume importado era algo inacessível, então eu nunca entrava em loja de perfume importado, só comprava perfume nacional. Tudo bem que hoje em dia tá inacessível de novo, né? Porque tá muito caro. Mas hoje, com o meu conhecimento e o conhecimento que eu tenho, que eu passo para vocês, nós conseguimos encontrar alternativas aos importados, coisa que naquela época, né, que é o que, 16 anos atrás, ainda não tinha. Os contratipos e os inspirados não eram tão bons como são hoje em dia. Então, quando meu marido sentiu o cheiro do Hypnotique Poison, ele falou assim: nossa, tem um cheiro de pomada. E aí eu achei engraçado, e quando eu senti, eu não deixei de desassociar esse cheiro.
E ele tem sim um leve cheiro de pomada medicinal, não tanto quanto o Midnight Poison. Midnight Poison ele tem bastante cheiro de spray para dor, justamente por conta do patchouli, que ali tá bastante medicinal. Mas aqui a mistura do coco com a amêndoa, com a baunilha, com a ameixa, ele dá sim um ar levemente medicinal, um ar meio de pomada. Ele passa assim um cheiro de pomada, mas ele também tem um cheiro de massinha de modelar, estilo aquele Play-Doh, sabe? Hoje em dia Play-Doh não tem mais aquele cheiro maravilhoso que tinha quando eu era criança, mas ele ainda tem as suas características. Então ele lembra um pouquinho o cheiro de Play-Doh e ele lembra também aquele cheiro do EVA, do tatame de EVA, quando ele é novo, né? Porque com o tempo ele perde o cheiro. Então ele lembra sim um pouco o cheiro de EVA, um pouco o cheiro de massinha de modelar. Ele tem um pouco esse cheiro levemente sintético e de pomada. Mas é um perfume bastante interessante, bastante sedutor. É um perfume que não é muito copiado pela perfumaria brasileira, embora tenha aí algumas inspirações, tal. A Natura parece que tem alguns que são semelhantes, mas eu não sou muito fã de Natura, então eu não posso dizer com propriedade exatamente qual perfume que lembra, tá? Mas eu já vi pessoas falarem que há perfumes da Natura que lembra sim a inspiração do Salenho 692. Então, assim, na saída dele, eu sinto um cheiro muito gostoso de amêndoas. E conversando com a Dani, né? Porque de vez em quando eu comento com ela, eu falo, Dani, você fez alguma mexida nesse daqui? Ela aumentou a potência da amêndoa. Então ela colocou mais amêndoas. É isso que eu gosto da Coven, porque a Coven, eles não fazem cópias exatas, eles colocam uma identidade própria nos perfumes, mesmo nos inspirados. Então não é uma cópia idêntica. Tem perfumes, por exemplo, da Coven, que eu consigo usar, como é o caso do Marie Laveau. Eu consigo usar ele e eu não consigo usar o Chloé. Olha que coisa de doido. O Chloé me dá uma dor de cabeça pavorosa, mas o Marie Laveau, que é inspirado nele, eu consigo sentir tranquilamente, consigo usar tranquilamente, é um perfume maravilhoso. Então aqui ela elevou a potência das amêndoas e eu consigo sentir sim a potência dessas amêndoas e tá assim me lembrando aquele cheiro medicinal, aquele cheiro do tatame de EVA que eu comentei com vocês, mas isso é uma característica também do Hypnotique Poison, tá? Então isso não é uma coisa do Salem, isso é uma característica do perfume da Dior. Essa versão aqui do Hypnotique Poison que eu tô trazendo para vocês é dessa caixa. Atualmente ele foi reformulado, então ele tá com essa parte um vermelho mais vivo, né? Ele não tem mais essa parte, esse aro, vamos dizer assim, mais iluminado. Ele já tá mais vermelhão. Só que a versão vintage, vintage mesmo, que eu só tenho a miniatura, infelizmente, ela era assim. Então ela tinha essas cobrinhas, né? Como se fosse, como se estivesse hipnotizando a pessoa. É bem interessante. E eu tive o Diable Rouge, que era uma versão especial do Hypnotique Poison, da Dior, e rezava-se a lenda, né? Reza-se a lenda que uma das pedrinhas do Diable Rouge era de fato um rubi verdadeiro. Não sei, não fui testar. Na época eu fiquei com medo de permanecer com o perfume, porque eu falei, eu paguei muito caro nele, peguei ele num desapego, e eu fiquei com bastante medo de ficar com ele porque a tampa era de rosca. E não era tampa de spray, ele não era perfume de spray, ele era de rosca, assim como as miniaturas. E eu falei, cara, eu vou ficar abrindo toda hora para experimentar e o contato com a minha pele, o contato com o oxigênio vai estragar esse perfume. E aí eu acabei vendendo ele, passei ele para frente, porque eu não tinha coragem de usá-lo por conta da raridade dele, infelizmente. Hoje em dia bate um arrependimentozinho, mas enfim, né? Também não dava para ficar com um elefante branco desses, mas é um perfume assim muito raro de achar. Foram edições limitadíssimas, saíram numeradas, né, bem pouquinho, e era um perfume bem interessante, embora tinha essa questão de ser tampa de rosca, que acabava desvalorizando um pouco a fragrância. Então eu vou borrifar para vocês aqui, né, nessa mão tá o Salem, e nessa mão aqui eu vou espirrar o Hypnotique Poison da Dior.
Lembrando, a versão atual, eu já testei no shopping, ela tá um pouquinho mais diluída. Ela tá um pouco mais diluída, assim, ela não tá tão, como é que eu vou dizer? Ela não tá tão intensa como essa versão que eu tenho estava. Ela tá um pouco mais diluída, infelizmente, mas ainda vale a pena adquirir, se você gostar muito do perfume, tá? Então, ó, tá praticamente a mesma coisa, gente. Praticamente a mesma coisa. Não sinto tanta diferença entre um e outro. A diferença é que o da Dior é um pouquinho mais fechado, pouca coisa mais fechado, e no da Coven eu sinto mais as amêndoas, justamente porque a Dani elevou a potência. E eu sinto o tom muito leve, não sei se tem, não cheguei a comentar isso com a Dani, tá? Mas eu sinto um tom levinho, levinho, levinho de cereja. Muito leve, tá? Ela quis dar uma, como é que eu vou dizer assim? Ela quis fazer uma alquimia aqui e ficou muito boa. Ficou um perfume mais aberto, mais usável para o dia a dia. Eu sinto esse leve tom de cereja, como se fosse uma cerejinha bem madura, bem docinha, tá? Enquanto que o Hipnotique, eu sinto o ar mais da pomada que eu comentei com vocês, aquela pomada mais medicinal, tá? Então, tanto da Coven, ó, deixa eu mostrar pra vocês, bastante oleoso, e o da Dior também, ó. A qualidade dos dois é muito parecida. E a fixação, né? Sobre a fixação. Fixação excelente, são perfumes que duram muito, tanto da Dior quanto da Coven, embora eu acho que o da Coven exale um pouco mais. Tanto é que eu tô mexendo a mão e o perfume da Coven, né, o Salem, toda hora vem ao meu nariz, enquanto que o da Dior eu preciso me aproximar mais para conseguir sentir o cheiro dele, tá? Então, ambos têm uma fixação muito boa, projeção, o da Coven é melhor, mas a Coven também é um perfume um pouco mais diurno do que o Dior, do que o Hipnotique, tá? E assim, é um perfume que vale muito a pena, tem um custo-benefício muito bom, que eu já falei no começo. E se você gosta do Hipnotique Poison e você quer usá-lo todos os dias, mas fica com dó, até porque tá muito caro, vale muito a pena conhecer. Existem outros contratipos do Hipnotique? Existe tanto de perfumaria artesanal quanto de empresa de contratipo mesmo, mas eu já tive 3 contratipos do Hipnotique e o Salem é o melhor dos 3, é o melhor de todos que eu já senti. Alguns distorcem na evolução, enquanto que o Salem ele não há distorção nenhuma. Então vale muito a pena adquirir ele. Lembrando que eu tenho aquele cupomzinho, né, de desconto para os itens do Apotecário da Coven, o 692. Portanto, se você quiser comprar algum item do Apotecário, como hidratante, como os perfumes Body Splash, os óleos, né, da Coven que são maravilhosos, inclusive lá no Instagram eu vou falar sobre um óleo deles, vale muito a pena usar o cupomzinho que dá 10% de desconto, tá bom? Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo o cupom de desconto, vou deixar também o site da loja Coven 1692, se você nunca entrou, vale super a pena entrar nesse site, é um site viciante, não tem só perfume, tem muita coisa legal lá, então vale muito a pena vocês olharem lá, cafuncharem, é um site que a gente fica bastante tempo, porque tem muita coisa, a Dani é muito criativa, então tem muita coisa legal para ver lá. Então, entrem, lembrando que as compras são feitas de forma personalizada, você tem que chamar o pessoal lá no WhatsApp, vai aparecer o íconezinho do WhatsApp no site, e aí eles fazem todo o atendimento personalizado, que eu acho sensacional, fora a caixa, né? Quando a caixinha chega com o seu pedido, eles mandam com todo um capricho, né? Manda às vezes com pompom, que eu sou apaixonada pelos pompons que a Coven manda, os pomponzinho colorido, ou eles mandam com folhas, enfim. É encantador receber uma caixa da Coven em casa, gente. Digo isso de verdade, de coração. Geralmente eu vou lá na galeria visitar eles e pegar, né, os itens, mas quando eu recebo as caixas também eu fico toda apaixonada, porque é encantador, é mágico, é muito místico as caixinhas que a Coven manda. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha.
comenta, compartilha. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva. E eu vou deixar também o meu Instagram, se você não me segue lá, me siga também, tá bom? Então, eu espero que vocês fiquem bem. Um beijão, gente, e até a próxima.